Obrigado a todos os meus colegas de painel por aceitar um convite de falar de um tema que é tão importante e que eu espero que seja tão importante para vocês quanto foi para todos nós quando nós acessamos essa tese. Pois bem, o tema do painel é o Bitcoin e o prêmio monetário dos mercados financeiros. O Bitcoin capturará tudo? E eu quero colocar um pano de fundo e parear toda a plateia quanto a o que é o prêmio monetário. É muito fácil de entender. O prêmio monetário é o excesso de valor que outros ativos, como casas, imóveis e ações, têm, não por mérito próprio, mas por estarem ocupando a função de dinheiro e de poupança da sociedade. A verdade é que muitas pessoas, ou uma geração inteira na humanidade, passou a poupar tudo aquilo que guardava em Nasdaq, em imóveis, em títulos de dívida, emprestando para governos e empresas o resultado da sua poupança. E sejamos sinceros, nenhuma dessas classes de ativos foi especificamente desenhada para ser poupança e acabaram recebendo uma quantidade enorme de dinheiro que não mereciam. Com isso, passaram a valer o que não deveriam valer ou o que não valiam. Esse excesso de valor, por essas classes de ativos estarem fazendo o papel de poupança, um papel historicamente ocupado pelo dinheiro bom, lastreado em ouro, a gente chama de prêmio monetário. Eis que em 2009 surge uma nova forma de dinheiro, desenhado especificamente para ser poupança. E ela rapidamente começa a capturar essa função hoje ocupada por outros ativos. E dessa forma a gente diz que o Bitcoin está drenando o excesso de valor, o prêmio monetário de outras coisas que são usadas como dinheiro. Pois ele é, ele mesmo, o melhor dinheiro ou a melhor poupança que a gente já teve. E nós temos aqui o Rafa, que trabalhou enormemente vários modelos matemáticos, que eu quero que ele explique melhor para nós, trabalhando essas hipóteses de quanto é o prêmio monetário de cada classe de ativo e quanto desse prêmio monetário de cada classe de ativo o Bitcoin irá capturar. Ele desenhou toda uma teoria em torno disso e abriu para que pudéssemos brincar com essas hipóteses. Mas ele tem ele mesmo cenários base, pessimistas e otimistas que eu queria trazer aqui para vocês. Então, Rafa, você trabalhou esse modelo exaustivamente. Eu queria que você introduzisse a esse público o modelo que você trabalhou, os cenários que você construiu e a importância dessa tese para o entendimento do Bitcoin como uma forma superior de dinheiro. Obrigado. Acho que você mencionou alguns pontos que são importantes de falar um pouquinho mais antes de falar do modelo matemático. Eu acho que quando a gente olha o que aconteceu no mundo, né, em termos de tecnologia de poupança, nas últimas 6, 7, 8 décadas, talvez até um pouquinho mais, é que a gente viu dois efeitos sociais que eu acho que passam despercebidos e têm consequências que também não são muito discutidas. A primeira, a gente criou uma série que eu chamo de Frankenstein de poupança, né? O maior deles é imóveis. O mercado de imóveis hoje desprecifica toda uma geração que está entrando, porque as gerações anteriores, com a necessidade de poupar, né? A gente não tinha tecnologia de poupança. O brasileiro sabe disso melhor do que ninguém, né? O médico, o advogado, o dentista recebe no final do mês o seu salário e não vai deixar em conta, tem que colocar em alguma coisa. No final do ano juntou um pouquinho mais, vai lá, compra um imóvel, aluga. Então, que não é o propósito fundamental do imóvel, não é esse. Então, essa criação de Frankensteins monetários tem consequências sérias. Segundo efeito social grande que a gente vê
é o niilismo financeiro, né? Como a gente não tem uma tecnologia de poupança boa, o que acaba acontecendo é você vendo o sucesso de coisas como o jogo do tigrinho, essas porcarias todas que você tem aí, porque o indivíduo chega no final do mês, ele primeiro acha que o dinheiro não vale nada, segundo, o que sobra é marginal, né? Ele prefere, como você está no cassino, você gastou tudo, sobraram lá algumas fichinhas, você vai pegar aquelas fichinhas e vai jogar no 17 preto na roleta para ver se consegue alguma coisa, porque o que você sobrou é tão pouco e a sua percepção de dinheiro é tão ruim que você acaba não fazendo nada. E, infelizmente, isso passa de geração em geração, né? Eu acho que a falta de educação financeira da geração nova vem muito disso, de ver a geração dos pais que gastavam o dinheiro todo, que chegava no final do mês, jogava em jogo do bicho, em lotérica, de novo, nessas porcarias todas que não deveriam existir, porque tem probabilidades de pagar muito baixas. Mas, enfim, dito isso, voltando para o Bitcoin, eu estou falando isso por um motivo, né? Porque quando a gente fala você vai capturar o prêmio monetário de todos os ativos, a resposta é sim, a gente poderia terminar aqui o painel, mas eu acho que além disso a gente vai ver uma expansão do addressable market de prêmio monetário que a gente não tem nem ideia, né? 2 exemplos aqui em relação a isso. A primeira foi o Uber. Quando o Uber começou, se você puxar lá, isso está público, puxa primeiro o pitch que o Travis fez em público para apresentar o Uber. Ele botava lá que o total addressable market para o ride sharing, né, que era o propósito na época, era 4 bilhões de dólares. A companhia, o mercado todo, quer dizer, se ele tomasse o mercado todo, eram 4 bilhões de dólares na visão dele. A companhia hoje, o Uber, vale mais de 100 bilhões de dólares, 110, 120, alguma coisa assim. Quer dizer, o que aconteceu é que ninguém previa que ele ia tomar o mercado dos táxis, que ele ia criar um mercado novo que não existia, e com isso se expandir. É a mesma coisa com o Bitcoin, em uma escala que a gente não consegue nem compreender no momento. Outro exemplo rápido, todo mundo aqui, eu não sei qual a faixa de idade média, mas talvez alguns não lembrem, antigamente você queria assistir filme, na sexta-feira você ia na locadora de vídeo, você pegava o vídeo, levava, antes de devolver tinha que rebobinar, que era um problema, e nasceu a Netflix, né? Netflix inicialmente nasceu como entrega de DVD, que na época já era DVD, por correio, né? E na época a mesma coisa, quando as pessoas pensavam sobre o mercado endereçável, né, o addressable market de aluguel de vídeo, eles comparavam com as locadoras de vídeo, era um mercado desse tamanho. A Netflix hoje tem, eu vou dar um chute, mas eu diria que provavelmente 100 mil vezes o tamanho do addressable market que existia naquela época. Vai ser a mesma coisa com Bitcoin. Passando agora para... Estou dando isso como um pano de fundo, porque eu acho que quando a gente pensa, hoje, quando falar, o mercado de real estate, é um mercado de 320 trilhões de dólares, né? O Bitcoin vai capturar, eu acho que grande parte disso, mas, de novo, isso é só o começo. Quando a gente começar a realmente pensar para onde pode ir, tem coisas... Tem features no Bitcoin que vão ser desenvolvidas que a gente nem consegue pensar hoje, porque, de novo, é uma disrupção de tecnologia e se fosse fácil de prever, ela já teria acontecido, né? Vou passar agora... A gente estava falando de uma história aqui no backstage, eu vou contar para vocês entenderem como eu pensei no modelo matemático de captura de prêmio de mercado. O modelo que eu criei chama o modelo de Schrödinger, depois pode entrar no nakamotoportfolio.com, ele está lá, você pode mudar as variáveis todas. Mas isso nasceu, eu estava assistindo um vídeo do Michael Saylor, tem mais ou menos, tem 1 ano e meio mais ou menos isso, que foi o primeiro vídeo que ele gravou contando sobre exatamente esse efeito, esse fenômeno do Bitcoin capturar o prêmio monetário de vários ativos, e ele obviamente deu o exemplo de real estate. Mas durante aquele filme, o episódio inteiro, ele falava em absolutos, né? Ele falava, não, o Bitcoin vai capturar esse mercado inteiro, e como se fosse imediato, né? Ficou na minha cabeça, passaram algumas horas, abri o Twitter, estava passando lá, e aí passou um vídeo daquele Dan Penna, não sei se vocês conhecem o Dan Penna, mas é um maluco totalmente fora de si. Tem um vídeo dele, ele gritando, Bitcoin is going to zero, Bitcoin is going to zero.
E eu botei as duas coisas juntas e eu falei, pô, os dois estão errados, né? Porque os dois estão falando em termos totalmente absolutos. E aí me lembrei da história clássica da física quântica do gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger, não vou entrar no detalhe, mas é um experimento de física quântica que você coloca um gato dentro de uma caixa, dentro da caixa você tem um frasco de veneno e esse frasco, 50% das vezes ele vaza. 50% das vezes ele não vaza, né? A caixa é fechada, você não sabe o que aconteceu dentro. E se você usar os elementos da física quântica para tentar entender se o gato está vivo ou morto, a conclusão que você chega é que o gato ao mesmo tempo está vivo e morto, né? Esse é o Bitcoin. O Bitcoin está ao mesmo tempo vivo e morto, né? Grande reflexo disso é a volatilidade que a gente vê no Bitcoin. As pessoas acham que volatilidade é um problema. Volatilidade, eu acho que é uma das coisas mais belas da gente ver que existe. E honestamente, eu fico até triste de ver que, recentemente, a volatilidade tem diminuído um pouco. Porque a volatilidade nada mais é do que todos os agentes econômicos refletindo e pensando ao mesmo tempo e dando preço para aquele ativo. Se houver consenso, se todo mundo estiver na mesma página, a volatilidade morre. Voltando para o modelo de Schrödinger, maneira que ele é precificado é o seguinte, eu adicionei duas variáveis, então vamos usar o mercado de real estate, por exemplo, 320 trilhões de dólares. A primeira variável que você coloca é quanto que eu acho, e vocês podem mudar isso, você acha que é 10, 20, 30%, mas quanto que você acha que é o prêmio monetário de real estate. Eu acho que é por volta de 50%, você coloca 50%, mas aí eu adicionei duas variáveis que até então poucas pessoas falavam. Uma é o desconto do tempo, que obviamente isso não vai acontecer imediatamente, isso vai acontecer em alguns anos. E a segunda é a probabilidade que eu vejo com que isso vai acontecer. Obviamente, se você me perguntar, minha probabilidade é muito alta, mas o mercado como um todo, ele coloca uma probabilidade hoje para isso acontecer. Se você achar que o prêmio monetário, prêmio financeiro do mercado de real estate é por volta de 5%, para você ter uma ideia, hoje ele está precificando apenas uma probabilidade de 5% do Bitcoin capturar esse prêmio monetário. Eu acho que é de graça. Então, quando você faz isso é um ativo só, né? Aí você tem real estate, você tem ações, 100 trilhões de dólares, você tem bonds, mais de 100 trilhões de dólares, você tem shitcoins todos, que todos vão ser também esvaziados para o Bitcoin, inevitável. E artes, você tem vários ativos que foram, de novo, monetizados, que não deveriam ser monetizados. Eu vou parar aqui, mas eu recomendo vocês entrarem lá no modelo e mudar as premissas. Só uma historinha muito rápida antes de terminar. Uma das coisas que eu faço muito com o pessoal do mercado financeiro, que obviamente é super cético com isso, eu viro a mesa, pergunto para eles quanto que você acha que é a probabilidade do Bitcoin capturar o prêmio de mercado e em quanto tempo que você acha? E eu vou te falar, acho que praticamente todas as vezes que eu rodei isso, e no final das contas eles estão muito mais bullish do que eu. E eu falo, olha, dado que você pensou, as suas premissas não são as minhas premissas, hoje o Bitcoin deveria valer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais do que ele vale hoje. Muito bom, Rafa. Inclusive, quando o Rafa lançou essa ferramenta, de novo, na nakamotoportfolio.com, portfólio de Schrödinger, ou modelo de Schrödinger, eu o tomei para mim. Eu brinquei com ele que eu roubei esse modelo, porque ele é um excelente punchline. O modelo base, tal como construído pelo Rafa e equipe, para 2030, com premissas absolutamente conservadoras. Isso é até inacreditável. Prevê o Bitcoin, um Bitcoin a cerca de $1 milhão até 2030. Faça você mesmo a sua conta. Isso, trazendo a valor presente, seria o equivalente... em valor presente, seria $600 mil o Bitcoin. Hoje ele deveria estar valendo isso, mas como ao longo do tempo, como o Rafa explicou, ele vai capturando mais e mais, ele em 2030 bate $1 milhão e segue capturando. Se você acha isso otimista demais, eu convido a fazer o exercício que ele fez. Vocês vão se surpreender com quão conservadora é essa tese. E, por fim, antes de passarmos para o próximo tópico, eu concordo exatamente com o que o Rafa falou. Muita gente fala que o Bitcoin tem que multiplicar por 12 para pegar o ouro. E talvez o ouro seja a nossa blockbuster, o ouro seja o nosso táxi. E talvez capturaremos o ouro e muito mais.
Mas essa é uma perspectiva financista, né? Financeira, matemática, estatística, muito razoável, né? Muito coesa. Mas o Bitcoin ele vai mais fundo do que isso. E como dizíamos na entrada do painel, o Bitcoin é muito além do dinheiro. E o mundo está passando por uma mudança de paradigma. Estamos indo do físico para o digital e estamos trocando o sangue humano pela conta de energia na proteção da propriedade privada, na medida em que o prêmio monetário, sobre o qual estamos conversando, é capturado por essa espécie de commodity sintética chamada Satoshi. Bom, eu falei uma sopa de coisas aqui. Chamei o Satoshi de uma commodity sintética e de toda essa mudança de paradigma que leva do sangue humano para a conta de energia à proteção da propriedade. E Bernardo, como você começaria a explicar para as pessoas essa mudança de paradigma em termos mais palatáveis? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer e falar que quem não conhece a história de como nasceu o Nakamoto Portfólio, para entrar no vídeo que o Rafa foi gravar comigo do podcast lá no Better Money, que ele conta essa história dos primórdios de como nasceu. Eu também peguei para mim e uso isso todo dia, até para convencer mais pessoas sobre o valor do Bitcoin. Tocando nesse ponto, eu acho que pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem uma propriedade privada que é 100% inviolável, que se chama Bitcoin em autocustódia. Isso nunca existiu antes na história, na face da Terra. E, historicamente, nós, seres humanos, Homo sapiens, tendemos, no começo, na pré-história, a se organizar em tribos, que abaixo daquele número de 120, que é o número de Dunbar, né? Que é basicamente o número de pessoas que você consegue estabelecer uma relação de confiança, porque você consegue reconhecer. À medida que a sociedade foi se tornando mais complexa e a população foi aumentando, a gente precisou de um dinheiro, principalmente para funcionar como um meio de troca, e a gente não ter que viver na base do escambo também. À medida que a gente sempre teve também outra coisa, o ser humano ele pode colaborar uns com os outros, no que a gente chama de trocas mutuamente benéficas, que nada mais é do que capitalismo. Minha definição de capitalismo é isso, é o que acontece quando os seres humanos são deixados em paz para colaborar entre si. Ou a gente pode usar a violência para arrancar do outro tudo que ele tem e se matar. E, historicamente sempre foi assim, o reino animal funciona assim também. E o Estado, a figura do Estado nasceu exatamente com esse objetivo, de garantir os direitos de propriedade. Porque é muito ruim você ter que viver na sua tribo, com a sua esposa, seus filhos, a sua propriedade privada, mas ao mesmo tempo ter que estar toda hora preocupado com aquele estranho que está chegando, será que ele vai te matar e roubar tudo que você tem? Então o Estado nasceu para garantir essa paz, lei e ordem. Só que ele foi crescendo tanto ao longo do tempo que ele virou o principal violador da propriedade privada. E até certo ponto atrás, antes do Bitcoin, era muito bom os retornos sobre a violência, como diz lá o livro da tese do indivíduo soberano, eles eram crescentes, porque quanto maior for o seu exército, maior monopólio sobre a violência você tem, e aí fica muito difícil você conseguir guardar o que é seu, seja seu dinheiro, seu ouro no cofre, seus imóveis, sua terra, contra um Estado que quer te oprimir, ou qualquer pessoa mais forte que quer te oprimir. E com o Bitcoin isso muda completamente. A balança virou agora porque não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do poderio militar, econômico, etc., do Estado, de qualquer agente poderoso que queira te roubar o que é seu, ele não vai conseguir se você não quiser entregar. Se você tiver Bitcoin em autocustódia, de preferência com um multisig, com chaves geograficamente distribuídas, aí você consegue mitigar qualquer risco de alguém arrancar sob violência o que é seu. E isso muda completamente o nome do jogo, como o Diego falou, a partir desse momento em que Satoshi colocou o primeiro bloco no ar, a gente não precisa mais guardar o que é nosso através do uso da força, do nosso sangue, que foi o que sempre valeu na história da natureza humana, com terras, com imóveis, com tudo. E com o Bitcoin é diferente. Isso vai mudar completamente a forma como que seres humanos se organizam. E isso está no cerne do problema. A gente está falando de abocanhar prêmio monetário de outras classes de ativos. A partir do momento em que as pessoas entendem o que é dinheiro, quais são as funções e propriedades do dinheiro, e por que o Bitcoin atende melhor às 5 propriedades monetárias de Carl Menger do que qualquer outro dinheiro que já existiu,
as pessoas inevitavelmente, e eu assisto isso em primeira mão de camarote entre os meus alunos, no microcosmo, quanto mais caos e entropia acontece na sociedade, mais as pessoas, entendendo o Bitcoin, falam, opa, eu vou vender esse imóvel, essa sala comercial, esse terreno, essas ações, e vou comprar Bitcoin. E é inevitável que isso aconteça. A demanda vai aumentando constantemente, desde lá do primeiro bloco em 2009, porque mais pessoas vão entendendo esse negócio. Alfine talvez fosse um dos primeiros visionários aí, entendeu em 2009. Eu sou mais lento, entendi em 2017. Tem gente que está chegando agora e está entendendo, mas inevitavelmente cada vez mais pessoas vão entender, e é por isso que o Bitcoin vai continuar sugando o prêmio monetário. Simplesmente porque ele é o melhor dinheiro que já existiu, e boa parte disso, uma das características fundamentais que fazem dele o melhor dinheiro que já existiu, é o fato dele ser totalmente inconfiscável. Perfeito. Eu, inclusive, gosto de ressaltar esse ponto que o Bernardo trouxe. Dinheiro tem características objetivas e comparáveis, né? Dinheiro não é uma construção humana, ele é algo quase que extrínseco, se eu poderia dizer. Diferentes sociedades que talvez nunca se conheceram, espaçadas por milhares de anos, escolheram o mesmo dinheiro, né? O ouro, não por uma coincidência, mas por uma derivação lógica, racional, uma construção por A mais B, de que algumas coisas são melhores como o dinheiro, e por essa mesma lógica, o Bitcoin é superior a tudo que fez do ouro um bom dinheiro. E o Bernardo tocou no ponto do Bitcoin como o dinheiro da paz, né? Exatamente porque substitui o sangue humano pela energia gasta lá pelos mineradores, um exército de números e watts que mantém a nossa propriedade protegida. Agora, a gente começou com uma abordagem financista generalista, e o Bitcoin capturando o excesso de valor de ações do Google e de imóveis, e esse excesso sendo drenado para o Bitcoin como uma esponja. Falamos da base, do que está por debaixo, e do quão lindo é esse movimento, o quanto o Bitcoin é uma revolução pacífica. Agora a gente vai de novo afunilar a nossa tese do Bitcoin capturando o prêmio monetário de uma classe muito especial de ativos, se assim eu posso chamar. É o Bitcoin capturando o prêmio monetário dos colaterais, né? Aliás, uma das teses que eu mais gosto no Bitcoin é que ele vai desrendafixar o mundo e migrar-nos de um padrão baseado em dívida como poupança, onde a gente pega o que a gente fez sobrar e empresta para o governo, não é isso? Para um padrão baseado em propriedade, onde a gente adquire coisas com aquilo que é nosso e não empresta para ninguém. Eu digo isso exatamente porque o colateral do mundo hoje é um título da dívida americana. O colateral supremo que agora tem uma concorrência forte, e o Bitcoin começa a capturar em especial essa classe de ativos. Não à toa a MicroStrategy está emitindo exatamente dívida como forma de atacar esse antigo modelo. Então, Safiri, como você vê o Bitcoin capturando todo esse universo? Qual o potencial disso para o preço do ativo e qual o caminho que você acha que vamos percorrer até a captura do prêmio nos colaterais? Acho que primeiro a convicção de que o Bitcoin é o melhor colateral disponível hoje no mundo, né? Por uma simples razão, ele é autoexecutável. Não existe nenhum caso de uma operação de crédito lastreada em Bitcoin que o tomador do crédito deu default, né? Deixou de pagar. Porque para você usar o Bitcoin como colateral, necessariamente você vai precisar transferir a custódia daquilo para a contraparte que vai estar te emprestando esse recurso. E a partir das regras estabelecidas no contrato, esse colateral vai poder tanto ser executado para amortizar a parte da dívida, quanto para, eventualmente, continuar lá como um colateral até que você amortize tudo que você tomou com um dinheiro mais fraco, né? Seja real, seja dólar, etc. E, ao final do contrato, você recupere a quantidade original de Bitcoin que você deixou depositado ali como colateral. Então, isso tem um potencial gigantesco, principalmente na diminuição dos custos de crédito, né? Dado que você tem um colateral que inviabiliza a inadimplência, você consegue operar com taxas mais competitivas. Além disso, em várias plataformas, a gente encontra aí formas de você usar o seu Bitcoin como colateral
e receber um prêmio por isso, né? Na prática, você está fornecendo liquidez para quem está operando alavancado do outro lado. Então, eu acho que esse tipo de solução e utilização do Bitcoin tende a só crescer e com uma imensa vantagem, que é o fato de, eventualmente, você conseguir, ao término de uma operação desse tipo, recuperar 100% da posição que você deixou lá colateralizada e poder fazer isso inúmeras vezes em diversos arranjos dos mais variados, né? E tudo isso, no fim do dia, está baseado num conceito que, para mim, é o mais poderoso, né, que nasce lá no white paper do Satoshi, que é a escassez digital programada, né? O Bitcoin ele é a única commodity, ativo, nomeie como você preferir, que ele é totalmente indiferente ao comportamento do preço para determinar a quantidade de estoque adicional que vai ser produzida, né? O Bitcoin amanhã pode cair 50%, 60%, 70%, que os blocos vão continuar fechando a cada 10 minutos e distribuindo a recompensa que está ali prevista no protocolo. Então, isso gera um grau de previsibilidade muito grande que permite com que o Bitcoin se posicione como um colateral, eu diria, quase que supremo. Esses casos de uso ainda estão embrionários, né? Eu acho que hoje a maior parte de quem usa Bitcoin como colateral é para alavancagem, mas esses casos tendem a entrar cada vez mais dentro da economia real, não tenho dúvida nenhuma, e isso vai evoluir e potencialmente até revolucionar o mercado de crédito. Não tenho dúvida. A tese do Bitcoin como colateral supremo, ela é cada vez mais óbvia. Eu mesmo já tomei empréstimo colateralizado em Bitcoin de uma forma arcaica ainda, mas caminhamos para que essas operações sejam executadas, como o Safiri falou, por contratos inteligentes que garantem ao credor garantias inalcançáveis no mercado financeiro tradicional, ou, pelo menos, que permitam que essa operação de crédito seja mais barata, mais acessível, né, mais democrática, para usar esse termo tão odiado. Eu digo só adicionar um ponto aqui que eu acho que é importante. Eu acho que, voltando para o tema do mercado que vai se expandir, o mercado de empréstimo é um mercado que praticamente não existe hoje, né? E, como o Safiri falou, a gente tem o melhor colateral do mundo para expandir esse mercado. Eu acho que o mercado de empréstimo está na infância da infância da infância da infância. Eu vou virar o outro lado e vou falar uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo ter em mente aqui, que é a armadilha dos juros do Bitcoin, né? Porque tem um outro lado disso. As pessoas falam, não, você vai me dar o seu Bitcoin e eu vou te pagar juros aqui por algum motivo. Isso acontece toda hora. Aqui no Brasil, então, vira e mexe, alguém fala, não, tem aqui uma plataforma que você deposita teu Bitcoin. Eu convido sempre essas pessoas, eu falo o seguinte, é super fácil. Você abre o código do Bitcoin e você me mostra lá no código do Bitcoin aonde que tem juros sendo pago. Existe um lugar que o juros é pago, ele é pago aos mineradores. Então, a não ser que você esteja minerando, e para isso você tem que gastar capital, não existe lugar nenhum na custódia do Bitcoin que ele vai te pagar juros. Então, necessariamente, se você tem alguma coisa que está te pagando juros no Bitcoin, você está correndo risco fora do protocolo. Não tem como escapar só disso. Então, é risco de contraparte, normalmente, ou pior. Alguém está fazendo trading, fraude, pirâmide, alguma outra coisa. E, para finalizar, acho que a gente tem que mudar a mentalidade de que o Bitcoin está parado lá, não está rendendo nada. Isso é mentalidade totalmente fiat, e você vê isso muito mais em países onde o dinheiro está totalmente quebrado, como no Brasil, né? No Japão, eu te garanto que o japonês não se preocupa tanto quando o Bitcoin dele está parado lá, porque ele realmente não recebe juros e não está acostumado a isso. O brasileiro já põe agora, o Tesouro Direto está me pagando 13% ao ano. Está te pagando 13% ao ano por um motivo. Então, acho que é super importante, sempre que você vê alguma coisa assim, o upside do Bitcoin ele não vai vir de juros, ele vai vir dessa captura de prêmio monetário que a gente está falando, vai vir da unidade e, antes de mais nada, de manter o poder de compra e a nossa prova de trabalho armazenada na melhor bateria monetária que já foi criada, né? Perfeito, Rafa. E com essa incrível adição, eu complemento. Se você não sabe de onde vem os juros é você. Pois bem. Então, assim a gente conclui. Acho que o Bernardo quer fazer uma última adição. Só falar uma coisa também, que o Bitcoin já é
oportunidade de retorno mais assimétrica da história da humanidade. A maior transferência de riqueza da história da humanidade já está em curso há 15 anos, você está na ponta recebedora. Se você está com pressa de enriquecer mais e quer juros no seu Bitcoin, o problema é você tem que baixar a sua preferência temporal e entender que, tomando risco, você só vai jogar seus Bitcoins pelo caminho, porque foi o que eu fiz e muita gente fez e agora ensinamos a não fazer. Ajuste a sua preferência temporal, explore esse conceito se você ainda não o conhece. E obrigado mais uma vez a todos vocês. Que vocês tenham um excelente dia e próximos painéis maravilhosos. Obrigado, pessoal.